semana no negativo após Fed indicar apenas um corte de juros no ano, com o Bitcoin voltando para 66 mil dólares. O BTC inicia essa sexta-feira, 14, dia hoje, no negativo, perdendo o nível de 67 mil dólares, com o mercado ainda refletindo a decisão do Federal Reserve de manter os juros estáveis nos Estados Unidos na quarta, indicando ainda que deve ocorrer apenas um corte das taxas esse ano, ou seja, só um corte esse ano, ou seja, garantido um bolzinho, só um esse ano mesmo. O tom mais agressivo do Banco Central dos Estados Unidos impactou os mercados de ações e o Bitcoin refletiu também, recuando após chegar a superar os 71 mil dólares no início da tarde de quarta. Às 8 horas, horário de Brasília dessa sexta, o BTC registrava queda de 1,4%, a cotada 66.800 dólares, 66 mil dólares, né? Em março, o Fed sinalizou que poderia reduzir os juros 3 vezes até o final de 2024. No entanto, a reunião do FONC dessa semana, novas previsões dos diretores indicavam apenas uma única redução. Por outro lado, a segunda maior criptomoeda do mundo, Ethereum, tem uma sessão leve de recuperação com alta de 0,2 e indo para 3,5, 3 mil, um pouco mais de 3.500 dólares. Durante uma audiência no Senado, essa quinta, o presidente da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, a SEC, né, o Gary Gensler, disse que os formulários de registro S1 para vários candidatos a ETF de Ethereum à vista provavelmente serão aprovados neste verão nos Estados Unidos entre julho e agosto. Abre aspas para o nosso amigo Gary Gensler. Os emissores individuais que ainda estão trabalhando no processo de registro, isso está funcionando bem, disse ele. Abre aspas novamente. Eu imagino que em algum momento durante esse verão eles serão aprovados. O mercado nessa sexta não segue uma tendência muito definida, com boa parte das criptomoedas em quedas, mas sem muita convicção. Enquanto outros ativos apresentam ganhos. Dentre os maiores ativos de valor do mercado, o pior desempenho fica com a Solana, recuando um pouco mais de 2,5%, indo para 147 dólares, enquanto a Toncoin se destaca positivamente, avançando 5%, um pouco mais de 5%, e indo para quase 8 dólares. Aqui está falando sobre os mineradores de Bitcoin obtendo lucro, de acordo com analistas da QSP Capital. A recente queda do preço do Bitcoin também pode ser atribuída aos mineradores que venderam suas participações em BTC para compensar a redução das recompensas em bloco após o halving de abril. Os mineradores de Bitcoin estão passando pela capitulação pós-halving, ou seja, uma desistência pós-halving, limitando diretamente o preço, dizem os analistas. Antes da decisão do Fed, os analistas da Bitfinex haviam dito ao site The Block, depois que os bancos centrais de todo mundo já terem começado a cortar a taxa de juros, como o Banco Central do Canadá e o Banco Central do Europeu, os mercados estão antecipando uma tendência mais ampla de flexibilização monetária. Mas nenhum desses bancos centrais impacta tanto quanto o Banco Central americano. Abre aspas para o pessoal da The Block. Parece claro que o Banco da Inglaterra e o Federal Reserve seguirão o exemplo nos próximos meses. O ciclo de liquidez global indica que a oferta monetária provavelmente aumentará, o que pode apoiar os preços dos ativos, incluindo criptomoedas, disseram analistas da Bitfinex, que também é dono da Tether, né, ao The Block. Mais uma notícia sobre a Terraforms, a Terra Labs e o Do Kwon pagarão 4,5 bilhões de dólares por fraude. A Comissão de Valores Imobiliários, a SEC, disse que a Terraforms Labs e o seu ex-CEO, Do Kwon, concordaram em pagar cerca de 4,5 bilhões de dólares como parte de um acordo massivo, de acordo com documentos judiciais apresentados nesta quarta-feira, mais conhecido dia 12, mais conhecido também como antes de ontem. Anteontem, né? A empresa e o indivíduo por trás do colapso de 40 bilhões de dólares da UST e da Luna em 2022 foram considerados responsáveis por acusações de fraude civil no mês passado. Um júri de Manhattan concluiu que Kwon e a Terraforms Labs enganaram os investidores sobre o sucesso e a estabilidade da blockchain Terra antes de ela implodir.
Com parte do acordo, Kwon e a Terra Labs pagariam 4,5 bilhões de dólares em ganhos ilícitos, mais juros, além de uma penalidade civil de 420 milhões de dólares. Eles também serão proibidos de se envolver em transações de títulos de criptoativos daqui para frente. Kwon, que já foi um dos principais empresários de criptomoedas, atualmente está lutando contra a sua extradição para os Estados Unidos ou para o seu país natal, a Coreia do Sul, enquanto está sob custódia em Montenegro, seu pequeno país, e terá que desembolsar milhões de dólares. Não sei de onde ele vai tirar, mas enfim, vai ter que pagar. As notícias foi praticamente um resumão, né? Tá tratando sobre por que o Bitcoin não decola, não tem corte de taxa de juros, ele está tratando sobre terraforms e que o Docon e a Terraform vai ter que achar um jeito de pagar, senão provavelmente vai voltar para a cadeia. Se não é que tá na cadeia, né? Mas ele tá brigando pela extradição tanto para a Coreia do Sul, tanto para os Estados Unidos. Bom, temos mais duas notícias aqui importantes da semana e depois a gente vai direto para a tier list sobre criptos. Opa, peraí. Não faça isso não, quase coloquei no lugar errado, hein?